Há momentos na vida em que tudo parece parar, apesar dos nossos esforços. O tempo avança lentamente quando ansiamos por resultados. Nesses momentos, esquecemos algo fundamental. O tempo de Deus não é como o nosso. Seu tempo é perfeito, mesmo quando não conseguimos entendê-lo. A Bíblia mostra como o tempo de Deus age com precisão. Enquanto enxergamos apenas fragmentos, Ele vê o quadro completo. A paciência e o perdão estão entrelaçados com seu tempo perfeito. Render-se ao seu tempo é um ato de fé, reconhecendo que seus planos são superiores aos nossos. A espera pode ser frustrante, mas não é tempo perdido. Deus a utiliza para nos moldar, ensinar e fortalecer. Nesse processo, cultivamos frutos espirituais como a paciência e o caráter. Discernir o tempo de Deus exige oração. A paz interior, mesmo em meio ao caos, indica que estamos alinhados com o seu plano. Agir prematuramente pode trazer consequências negativas, como mostram exemplos bíblicos. Deus sabe qual é o momento certo para cada coisa em nossa vida. Provérbios 3:5 nos convida a confiar nele e não em nosso próprio entendimento. Seu tempo não é apenas perfeito, mas também sábio. Quando aprendemos a esperar e confiar, vemos a vida de maneira diferente, experimentando paz, esperança e fé em seu plano, que é maior do que podemos imaginar. Antes de começarmos, convido você a comentar: reconheço a perfeição do tempo de Deus e me comprometo a confiar em seu plano para a minha vida. Ao fazer isso, você não apenas afirmará sua intenção de viver com paciência e fé, mas também se preparará para receber plenamente os ensinamentos que Deus tem para você sobre como o tempo perfeito dele molda o seu destino. Querido ouvinte, convido você a permanecer conosco até o final deste vídeo. Se ainda não fez isso, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos começar. Número 1, Eclesiastes 3, versículo 11. A sabedoria divina no tempo e na eternidade. Deus tem um momento perfeito para cada coisa. Alguma vez você já se encontrou esperando algo com tanta ansiedade que parecia nunca chegar? Todos já passamos por isso, não é? Pode ser aquele emprego que você espera, a resposta a uma oração, ou talvez uma mudança em sua vida que simplesmente parece não acontecer. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia nos diz algo incrível em Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo, não no nosso tempo, não no momento que achamos melhor, mas no tempo de Deus. E isso é difícil, não é? Porque queremos as coisas agora, queremos respostas, queremos resultados, mas Deus tem uma perspectiva muito mais ampla. Ele vê o que nós não conseguimos enxergar. E o mais importante, há uma beleza na espera, mesmo quando não conseguimos percebê-la imediatamente. Esse é o ponto, não é? Muitas vezes o que parece caótico ou sem sentido no momento, mais tarde se revela como parte de um plano muito maior. Pense naquelas situações difíceis, nos momentos que partiram seu coração. Com o tempo, começamos a enxergar as coisas de maneira diferente. Passamos a entender que Deus estava trabalhando em tudo, preparando algo mais belo do que podíamos imaginar. Mas claro, isso exige algo muito importante: confiança. Confiança de que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Além disso, Deus colocou em nossos corações um anseio pela eternidade. Todos sentimos essa necessidade de algo maior, algo que o mundo simplesmente não pode oferecer. Já percebeu isso? Você pode ter tudo, alcançar todas as metas que traçou, mas no final do dia, há uma parte de você que continua buscando, desejando algo que vai além do material. Isso acontece porque Deus colocou a eternidade dentro de nós, e essa é a forma que Ele tem de nos lembrar que nossas vidas aqui são apenas uma pequena parte de seu plano eterno. Esse anseio é o que nos impulsiona, o que nos move a buscar a Deus, a querer mais dele. Porque nada neste mundo pode preencher esse vazio, esse desejo profundo de estar em comunhão com nosso Criador.
Essa busca por significado, esse desejo de conexão com o divino, é algo que todos compartilhamos. E isso é um sinal de que nossa verdadeira morada não está aqui, no que é temporário, mas com Deus, no que é eterno. Mas sabe de uma coisa? É aqui que as coisas ficam complicadas. Como seres humanos, temos nossas limitações. Queremos entender tudo. Queremos respostas claras e definitivas. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, não nos revela tudo de imediato. E isso pode ser frustrante. Contudo, há algo belo em reconhecer nossas limitações. É um ato de humildade, uma aceitação de que não precisamos sempre ter todas as respostas. Às vezes, basta confiar que Deus sabe o que está fazendo. E quando fazemos isso, quando paramos de tentar controlar todos os aspectos de nossas vidas e confiamos mais em sua sabedoria, encontramos paz. Deus tem soberania sobre o tempo. Ele controla tudo, do princípio ao fim. Cada coisa, cada evento tem seu lugar em seu plano perfeito. E isso nos traz um consolo imenso. Saber que nada está fora de seu controle, que não importa o que esteja acontecendo, Ele está no comando. E mesmo que não consigamos ver o quadro completo, Ele vê. Cada peça de nossa vida, cada experiência, cada situação é colocada no lugar perfeito pelas mãos de Deus. O mais impressionante é que, nesse plano, tudo o que Deus faz tem uma beleza intrínseca. Mesmo nos momentos mais difíceis, há uma beleza sendo criada. Às vezes, não conseguimos vê-la imediatamente, mas com o tempo, ela se revela. É como uma obra de arte sendo pintada. No início pode parecer um caos de pinceladas, mas, quando completada, conseguimos ver a obra-prima que Deus esteve criando o tempo todo. Então, o que podemos fazer com isso? Podemos escolher viver com fé, confiando que o tempo de Deus é perfeito. Podemos aprender a apreciar a beleza em cada circunstância, mesmo quando ela não é óbvia. E, acima de tudo, podemos descansar na paz de saber que Deus tem um plano, que Ele está no controle, e que mesmo quando não entendemos, podemos confiar em sua sabedoria. Número 2. Abacuque 2, versículo 3. Confiando no tempo perfeito de Deus. Você sabe, esperar nunca é fácil, não é? Estamos acostumados a viver em um mundo onde queremos tudo rápido, imediato. Desde as respostas às nossas orações até os sonhos e promessas que acreditamos que deveriam se cumprir agora mesmo. Mas na vida cristã, a espera faz parte do caminho. Abacuque nos diz: ainda que a visão demore a cumprir-se, espera, porque certamente virá. É como se Deus estivesse dizendo: tenha paciência, confie, porque mesmo que você não veja os resultados agora, o cumprimento das minhas promessas está a caminho. E isso, na verdade, muda completamente a nossa perspectiva sobre a espera. Não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Deus usa esses períodos de espera para nos moldar, para trabalhar em nós. E sim, pode ser um desafio para a nossa paciência e confiança, mas é nesses momentos que a nossa fé realmente se fortalece. Cada vez que nos encontramos esperando, Deus está desenvolvendo algo em nós que não poderíamos aprender de outra forma. Pense nisso. A espera não é um castigo, é um processo em que Deus está trabalhando ativamente em nosso caráter. Ele está nos ensinando a confiar mais nele, a depender menos das nossas próprias expectativas e mais no seu tempo perfeito. O mais importante aqui é que as promessas de Deus são certas. Mesmo quando parece que estão demorando muito para se cumprir, podemos descansar na certeza de que chegarão. Deus não se esquece do que prometeu. Sua palavra é firme, confiável, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Às vezes ficamos frustrados porque queremos ver o que vem a seguir, mas Deus vê o quadro completo. Nós só enxergamos uma pequena parte, mas Ele já sabe como tudo se encaixará. E essa é uma das razões pelas quais podemos ter plena confiança nele. Quando nos concentramos apenas no que ainda não aconteceu, perdemos de vista que Deus está orquestrando cada detalhe para o nosso bem. Esperar em Deus não é uma espera passiva, é uma espera cheia de fé, ativa.
Somos desafiados a continuar, a perseverar, mesmo quando não entendemos por que as coisas não acontecem de acordo com o nosso cronograma. Talvez você pense, por que não agora, Deus? Mas a chave está em aceitar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele sabe quando é o melhor momento para cada coisa. E quando aceitamos isso, podemos viver com mais paz, com menos ansiedade. Não precisamos controlar tudo, porque Deus já está no controle. Os tempos de espera são oportunidades. Oportunidades para que a nossa fé cresça, para que a nossa dependência de Deus se fortaleça. É nesses momentos que aprendemos a ser pacientes, a desenvolver perseverança. E o mais importante, aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. Quando estamos na espera, percebemos que o mais valioso não é o resultado, mas o processo, porque nesse processo estamos mais próximos dele. E sim, a espera pode ser frustrante. É normal sentir que você está ficando para trás ou que o tempo está passando rápido demais. Mas o propósito divino por trás dessa espera é maior do que podemos ver agora. As promessas de Deus não são deixadas ao acaso, elas estão se movendo em direção ao seu cumprimento. A chave é manter uma perspectiva eterna, entender que o que Deus está fazendo em nós agora tem um impacto que vai além do momento presente. Portanto, em vez de desanimar, viva com uma fé expectante. Mantenha a esperança viva, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Deus é fiel. Não há promessa que ele tenha feito que não cumpra. Lembre-se de quantas vezes na Bíblia Deus foi fiel ao longo da história. E isso deve nos dar confiança para o futuro. Ele não muda. Se ele foi fiel antes, será fiel com você também. Espere com fé. Confie no tempo perfeito de Deus. Número 3. 2 de Pedro 3, versículo 8. A perspectiva divina do tempo e a paciência de Deus. Você já parou para pensar em como Deus vê o tempo? Nós, humanos, vivemos presos aos dias, horas e minutos. Temos agendas lotadas, relógios que nos ditam o ritmo, sempre contando os segundos. Mas para Deus, o tempo não funciona da mesma maneira. Em 2 de Pedro 3,8 é dito que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para o Senhor. Imagine isso. O que para nós parece uma eternidade, para Deus é apenas um instante, e o contrário também é verdade. Deus não está limitado pelo tempo como nós estamos. Seus planos e propósitos estão perfeitamente sincronizados, mesmo que às vezes pareça para nós que Ele está demorando para cumprir suas promessas. Muitas vezes achamos que Deus está atrasado, não é verdade? Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, e quando elas não chegam, nos perguntamos por que Deus não está agindo. Mas este versículo nos mostra que Deus não demora em suas promessas por esquecimento ou lentidão. Não é que Ele esteja distraído ou tenha se esquecido do que prometeu. O que parece um atraso para nós é, na verdade, parte do plano perfeito de Deus. Sua paciência não é um sinal de fraqueza, mas de seu amor infinito. Ele nos dá tempo porque não quer que ninguém se perca. Seu maior desejo é que todos cheguem ao arrependimento. Não é incrível? Deus espera pacientemente porque nos ama tanto que quer nos dar todas as oportunidades possíveis para voltarmos a Ele. Cada dia que vivemos é uma demonstração tangível da graça de Deus. Cada manhã que acordamos é uma nova chance de nos aproximarmos dele, de alinharmos nossa vida à sua vontade. E às vezes esquecemos que esse tempo é um presente. Deus nos está dando um período de graça, um tempo para nos arrependermos, para mudarmos, para aceitá-lo. Esse período não é apenas um intervalo para o mundo continuar girando. É um tempo cheio de propósito. É um chamado contínuo para voltarmos nossos corações a Ele, para aproveitarmos esse presente e tomarmos a decisão de segui-lo de verdade. Agora, como estamos respondendo à paciência de Deus? Sabemos que Ele nos dá esse tempo por amor, mas estamos fazendo algo com Ele? Viver nessa espera divina não significa que devemos relaxar ou nos tornar passivos.
Pelo contrário, temos a responsabilidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Ele nos chama a aproveitar esse tempo para cumprir nossa missão, para compartilhar seu amor e sua mensagem com os outros. E embora saibamos que Deus é paciente, não podemos viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Há uma urgência em levar o Evangelho às pessoas, em chamar ao arrependimento, em viver cada dia com propósito. Deus, em sua sabedoria perfeita, sabe exatamente quando agir. Por nossa parte, devemos equilibrar a espera com uma missão clara. Não podemos cair na armadilha de pensar que, porque Deus é paciente, podemos deixar as coisas para amanhã. Há uma urgência em viver de acordo com sua vontade hoje mesmo. Cada dia é uma oportunidade de fazer o bem, de cumprir nosso chamado, de ser uma parte ativa em seu plano. E mesmo que nem sempre vejamos os resultados imediatamente, devemos confiar que o tempo de Deus é perfeito. Este tempo de espera também nos convida a aprofundar nosso relacionamento com Deus. A paciência de Deus não é apenas um ato de amor para com a humanidade em geral, é também um convite pessoal. Cada um de nós tem a oportunidade de se aproximar mais dele, de se conhecer melhor, de crescer em fé e confiança. Às vezes, nos concentramos tanto no que queremos alcançar ou no que esperamos que aconteça, que esquecemos que Deus está mais interessado em quem estamos nos tornando durante o processo. Não podemos esquecer que a paciência de Deus também tem um limite. Este tempo de graça não durará para sempre. A Bíblia é clara sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o julgamento final. E embora não saibamos o dia nem a hora, sabemos que esse momento chegará. Por isso, é fundamental viver com uma perspectiva eterna. Não devemos nos prender ao imediato, ao temporário. Devemos viver hoje com a eternidade em mente, confiando no plano de Deus, mas também nos preparando espiritualmente para o que está por vir. Deus nos deu tempo, nos mostrou sua paciência, mas também nos deu uma missão. Aproveitemos cada segundo deste tempo de graça, porque mesmo que 1000 anos sejam como um dia para Deus, nosso tempo na terra é limitado. Número 4, João 7, versículo 6. O tempo divino versus o tempo humano. A sabedoria de esperar o momento de Deus. Sabe, esperar o momento certo não é algo fácil. Vivemos em uma sociedade onde tudo precisa ser rápido e imediato. Queremos respostas agora, soluções rápidas, e quando não as conseguimos, nos frustramos. Mas veja o que Jesus diz em João 7,6. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus, mesmo sob a pressão ao seu redor, sabia que aquele não era o momento certo para agir. Não porque ele não fosse capaz, mas porque entendia que tudo deveria acontecer conforme o plano perfeito de Deus. E isso, por mais complicado que pareça para nós, nos ensina a esperar pelo tempo divino, sem sermos guiados por nossas urgências. O que Jesus nos mostra é que o tempo de Deus não é marcado pelo relógio no nosso pulso. Não se trata de uma hora específica do dia, mas de um momento predeterminado no plano de Deus. Tudo o que acontece em nossas vidas tem seu tempo perfeito, e quando agimos alinhados à vontade de Deus, estamos no caminho certo. Mas, claro, a tentação de nos apressarmos está sempre presente, não é? Achamos que precisamos agir rápido, tomar decisões imediatamente, porque acreditamos que tudo pode desmoronar se não fizermos isso. E essa pressa muitas vezes nos leva a agir com desespero, ao invés de confiarmos no Senhor. O problema é que muitas vezes confundimos o que é conveniente para nós com o que está realmente alinhado ao propósito divino. Os irmãos de Jesus insistiram para que ele fosse a Jerusalém e mostrasse seu poder. Para eles, qualquer momento parecia bom, mas Jesus sabia que não era o tempo certo. E aí está o conflito. O que parece conveniente para nós nem sempre é o que Deus deseja que façamos naquele momento. Muitas vezes, deixamos que a urgência humana nos guie e temos dificuldade em esperar pelo tempo perfeito de Deus.
No entanto, quando aprendemos a esperar, percebemos que Deus nos protege de cometer erros causados pela precipitação. É aí que entra o discernimento. Precisamos aprender a distinguir entre nossos próprios desejos e o plano de Deus. Nem tudo o que queremos é o que Deus preparou para nós. E, honestamente, quando tentamos forçar situações por conta da nossa pressa, corremos um grande risco de sair do caminho certo. Esperar não é fácil, eu sei. Mas é nessa espera que crescemos, que aprendemos a confiar na direção de Deus. E nessa confiança, desenvolvemos a paciência necessária para caminhar no tempo perfeito do Senhor. Essa espera também é uma oportunidade. Muitas vezes, achamos que esperar é perder tempo, mas não é assim. Esperar é uma chance de nos alinharmos ao propósito divino, de crescer espiritualmente. A cada dia de espera, Deus está trabalhando em nós, fortalecendo nossa fé. E esse tempo se torna um período de preparação. A paciência que cultivamos não apenas nos protege de tomar decisões erradas, mas também nos ajuda a confiar que, quando o momento certo chegar, tudo se encaixará perfeitamente. Frequentemente, focamos apenas no que está diante de nós. Vemos o aqui e agora e perdemos de vista que Deus tem uma perspectiva eterna. Ele vê o panorama completo enquanto nos fixamos no imediato. É nesses momentos de incerteza que mais precisamos lembrar que Deus está orquestrando algo muito maior. Seu plano é eterno. E quando tomamos decisões baseadas nessa perspectiva, nos alinhamos à eternidade e não às urgências momentâneas. Esperar pelo tempo de Deus é um desafio, mas também é um testemunho de fé. Isso nos ensina a confiar no plano dele, mesmo quando não entendemos completamente. E durante esse processo somos transformados. Nossa paciência se torna um reflexo da nossa confiança em Deus, e isso é o testemunho mais poderoso que podemos oferecer ao mundo. Quando as pessoas veem que esperamos com fé, que confiamos no plano de Deus, mesmo em tempos difíceis, elas podem enxergar sua fidelidade refletida em nossas vidas. Então, quando sentir a pressão de agir rapidamente, de tomar decisões impulsivas, pare por um momento. Pergunte a si mesmo se está agindo no seu próprio tempo ou no tempo de Deus. Confie que o plano dele é perfeito e que, embora a espera seja difícil, ela sempre valerá a pena. Número 5. Salmos 31:15. Confiança na soberania de Deus sobre os nossos tempos. Você já se sentiu sobrecarregado pelas circunstâncias, como se a vida estivesse fora de controle? Acho que todos nós já passamos por momentos assim, em que parece que tudo o que fazemos não é suficiente. Mas veja o que diz o Salmo 31:15. Nas tuas mãos estão os meus tempos. Que declaração poderosa! Davi, em meio aos seus próprios problemas, reconhece algo essencial: que Deus está no controle de cada aspecto de sua vida, e não apenas das grandes coisas, mas também das pequenas. Todas as nossas estações, todas as fases, até mesmo os momentos que parecem insignificantes, estão sob o cuidado soberano de Deus. Quando entendemos isso, muda completamente a forma como enfrentamos as incertezas. Saber que Deus está no controle traz paz, uma tranquilidade que vai além das nossas circunstâncias. Em vez de ficarmos à deriva no meio da tempestade, podemos ancorar nossa esperança nele. Isso nos permite desenvolver uma perspectiva eterna. Aquilo que agora parece insuperável, o que sentimos como um caos interminável, nas mãos de Deus tem propósito, tem direção. Cada passo, cada curva tem um significado no plano dele. É importante reconhecer que a soberania de Deus não elimina a realidade das dificuldades. Todos enfrentamos adversidades. Davi menciona seus inimigos e perseguidores, esses momentos em que as circunstâncias parecem esmagadoras. Mas é precisamente no meio dessas dificuldades que a soberania de Deus brilha mais. Quando percebemos que não somos suficientes por nós mesmos, nossa dependência de Deus fica clara. E não é fraqueza admitir que precisamos de sua ajuda.
Na verdade, é um ato de fé. A soberania de Deus nos ensina que, embora não compreendamos por que certas coisas acontecem, podemos confiar que Ele está no controle. É aqui que a oração entra em cena. Orar é reconhecer nossa dependência de Deus, é levar a Ele nossos medos, nossas preocupações e dizer: Deus, eu não consigo lidar com isso, mas sei que Tu podes. E sabe o que é incrível? Ele nos convida a fazer isso. Ele nos convida a entregar nossas cargas, nossas dúvidas. Toda vez que oramos, estamos afirmando que confiamos em Seu plano, que acreditamos em Seu poder para agir em nossas vidas. E o mais maravilhoso é que Ele não apenas ouve, mas também age. A oração fortalece nossa fé e nos lembra que não estamos sozinhos. Confiar na soberania de Deus também significa acreditar em sua proteção e propósito. Deus tem o poder de nos livrar de qualquer situação, mas além disso, Ele tem um propósito em cada circunstância que enfrentamos. Às vezes não vemos esse propósito e pode ser que não o compreendamos imediatamente, mas podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando em nossas vidas. Quando vivemos com uma perspectiva eterna, entendemos que o que enfrentamos hoje não é o fim, mas parte de um plano muito maior. Essa visão de longo prazo nos permite enfrentar os desafios com mais força e menos medo. Quando tudo parece fora de controle, é fácil nos sentirmos sobrecarregados. Mas, na verdade, o controle que achamos que temos sobre nossas vidas é apenas uma ilusão. Deus é quem realmente está no controle, e quando aceitamos isso, encontramos uma paz que não se compara a nada. Saber que tudo, desde as menores coisas até as maiores, está em Suas mãos, nos permite descansar. Não precisamos carregar o peso do mundo sobre nossos ombros, porque Deus já está fazendo isso por nós. Então, como enfrentamos os desafios? Com humildade, reconhecendo que precisamos de Deus, e com confiança, sabendo que Ele é nossa fonte de força e salvação. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, Deus está lá, guiando você, protegendo você. Leve suas preocupações a Ele em oração. Você não precisa ter todas as respostas, apenas precisa se lembrar de que Deus está no controle. Mantenha a confiança em sua soberania, mesmo quando você não entender o que está acontecendo. Viver com essa confiança diária transformará sua maneira de enxergar a vida. E nesses momentos de incerteza, lembrar que Deus está no controle trará a paz e a segurança que você tanto deseja. No final do dia, quando tudo parecer fora do lugar, há um lugar onde sempre podemos descansar, nas mãos de Deus. Número 6, Isaías 55, versículo 8. A transcendência dos pensamentos e caminhos de Deus. Às vezes, a vida nos atinge com situações que simplesmente não entendemos, não é? Momentos em que nos perguntamos: por que isso está acontecendo? Ou como isso pode fazer parte do plano de Deus? E é nesses momentos que Isaías 55, 8 nos traz uma verdade que, embora difícil de aceitar às vezes, traz uma paz profunda. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E deixe-me dizer uma coisa. Essa diferença entre os pensamentos e caminhos de Deus e os nossos é o que nos dá esperança. Porque mesmo que não entendamos tudo, podemos descansar no fato de que Deus entende. Sabe, nossos pensamentos são tão limitados pelo que vemos, pelo que vivemos, e muitas vezes pelas nossas emoções. Às vezes, queremos soluções rápidas ou respostas imediatas, mas Deus, que vê o panorama completo, age com uma sabedoria infinita. O que para nós pode parecer a solução perfeita, para Ele pode ser apenas um atalho que não nos levará ao destino que planejou. Seus pensamentos não são apenas mais altos, mas são perfeitos, e isso, mesmo que nem sempre consigamos ver, é motivo suficiente para confiar. Os caminhos de Deus, por outro lado, são marcados pela justiça e retidão. Esses caminhos que às vezes não entendemos ou que parecem demorar muito, são exatamente os que precisamos para encontrar paz.
Se você se sente confuso ou perdido, provavelmente está tentando seguir seus próprios caminhos. É normal, sabe? Todos nós fazemos isso em algum momento. Achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas quando confiamos em nossas próprias decisões, sem a direção de Deus, é aí que realmente nos perdemos. No entanto, se seguimos o caminho dele, mesmo que nem sempre seja fácil, encontramos direção e paz. Imagine a metáfora que Deus usa aqui. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. É uma imagem tão clara, tão direta. Isso nos lembra do quão imensamente grande é a sabedoria de Deus em comparação com a nossa. Faz-nos parar e dizer: é verdade, há tanto que eu não vejo, tanto que eu não compreendo. E essa humildade é essencial para aprendermos a depender mais de Deus e menos do nosso próprio entendimento. Confiar nos caminhos de Deus implica render-se à sua vontade. Isso não é fácil, especialmente em tempos de incerteza. Mas deixe-me dizer uma coisa, essa rendição não é sinal de fraqueza, mas de fé. Quando nos rendemos ao plano de Deus, estamos dizendo: Senhor, mesmo que eu não entenda, confio que Tu tens o controle. E vivendo dessa maneira, encontramos uma paz e uma esperança que o mundo não pode nos dar. Porque sabemos que mesmo sem entender o presente, Deus está trabalhando em algo maior. Isso nos leva à importância da humildade. Reconhecer que nem sempre temos razão, que nossas decisões nem sempre são as melhores, é essencial para nos abrirmos à direção de Deus. Aceitar que os caminhos dele são melhores, mesmo que às vezes sejam radicalmente diferentes das nossas expectativas, exige fé. E essa fé se fortalece quando vemos repetidas vezes como Deus prova que seus planos são sempre melhores do que poderíamos imaginar. Então, como podemos alinhar nossos pensamentos com os de Deus? Através da oração e da meditação em Sua palavra. Quando dedicamos tempo para ouvir a Deus, quando o buscamos nas Escrituras, nossos pensamentos começam a se transformar. Percebemos que nossas decisões e ações podem refletir mais o que Deus quer se aprendermos a obedecer a Ele. E pouco a pouco, começamos a viver de uma maneira que honra e glorifica seu nome. Claro, isso não significa que será sempre fácil. Aceitar que nem sempre entenderemos os caminhos de Deus pode ser frustrante. Mas aqui está o ponto. Não precisamos entender tudo, só precisamos confiar. Sabemos que Deus é bom, que seu plano é perfeito e que mesmo nas situações mais difíceis, Ele está usando tudo para o nosso bem. Quando mantemos essa fé, passamos a ver nossas circunstâncias com uma perspectiva eterna. E essa é a verdade que você deve carregar consigo todos os dias. Nos momentos de confusão, nos momentos em que você se perguntar por quê, lembre-se de que os pensamentos de Deus são mais altos, que seus caminhos são perfeitos. Descanse nessa verdade. Confie que, mesmo que você não compreenda agora, Ele está orquestrando algo maior. Número 7. Jeremias 29, versículo 11. O plano benevolente de Deus. Confiança no seu propósito para as nossas vidas. Deixe-me contar algo. Deus tem um plano para a sua vida. E não é qualquer plano. É um plano cheio de propósito, de bondade e de esperança. Em Jeremias 29, 11, Deus nos lembra: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Pense nisso por um momento. Nós não estamos sozinhos neste mundo, não estamos à deriva. Deus, o Criador do universo, tem um plano projetado especificamente para você, um plano que é bom, que está cheio de paz. E em um mundo repleto de caos e incertezas, essa promessa traz uma paz que nada mais pode oferecer. Às vezes pensamos que Deus está distante ou que não está prestando atenção ao que acontece conosco. Mas este versículo nos garante o contrário. Deus não apenas sabe o que está acontecendo na sua vida, como também tem um propósito definido para você. E não é um plano de mal, nem de sofrimento sem sentido.
Mesmo nas provações, nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando para o nosso bem. Ele não é um Deus que nos abandona na dor, mas sim um Deus que caminha conosco, transformando essas experiências difíceis em oportunidades de crescimento e fortalecimento. Vamos falar um pouco sobre esses tempos difíceis, porque, sejamos honestos, todos nós enfrentamos desafios. Nós nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo se Deus tem um plano bom para mim? É normal sentir isso, mas o que precisamos lembrar é que, embora o mal não faça parte do plano de Deus, Ele pode usar essas dificuldades para nos levar a um lugar melhor. É como passar por um processo desafiador, mas depois perceber que ele era necessário para aprender, para crescer. Deus usa esses momentos para nos fortalecer, para nos dar uma fé mais profunda e uma maior dependência nele. E aqui está a beleza. Há uma promessa de um futuro cheio de esperança. Deus não está apenas nos guiando através de dificuldades sem motivo. Ele tem um objetivo em mente, um cumprimento perfeito do seu plano para nós. O que agora parece confuso ou doloroso, no tempo certo, será revelado como parte desse propósito divino. A paz, a plenitude, a esperança que ele promete são reais e virão. Não necessariamente no tempo que esperamos, mas sempre no tempo perfeito de Deus. Mas, claro, esperar não é fácil. Requer paciência, fé e uma confiança profunda na sabedoria divina. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam imediatamente, que nossas orações sejam respondidas agora. Mas Deus nos chama a esperar, a confiar que Ele sabe o que está fazendo, a acreditar que o plano dele é melhor do que o nosso, e enquanto esperamos, Ele está trabalhando em nós. Cada dia de espera é um dia em que nossa fé se aprofunda, em que nossa dependência de Deus cresce. Você sabia que estas palavras em Jeremias foram originalmente dirigidas aos israelitas no exílio na Babilônia? Eles estavam passando por um dos momentos mais difíceis de sua história. Mas mesmo em meio à dor, Deus lhes diz: tenho um plano para vocês, um plano de bem e não de mal. E essa promessa não se limita apenas àquele contexto. É uma promessa viva para você, para mim, hoje. Deus tem um propósito para as nossas vidas, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. O mais maravilhoso de tudo é que este plano revela o caráter de Deus, um Deus que é amoroso, que é bom, que é fiel. Ele não apenas promete, mas cumpre. Ao longo de toda a Bíblia, vemos como Deus cumpre cada promessa que faz. E se Ele fez isso antes, também o fará em nossas vidas. Sua sabedoria é perfeita, e embora às vezes não entendamos, podemos confiar que tudo o que Ele faz tem um propósito divino. Então, como respondemos a isso? Com confiança plena. Confie que o plano de Deus é perfeito para você. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, mantenha a fé de que Deus está agindo. Desenvolva uma atitude de esperança, sabendo que o que Deus tem para você é muito melhor do que você poderia imaginar. E nos momentos de espera, cultive a paciência, sabendo que tudo está acontecendo de acordo com o tempo perfeito de Deus. Porque no final do dia, estamos nas mãos de um Deus que nos ama, que tem planos de bem para nós e que sempre cumpre suas promessas. Permaneça firme nessa verdade. Número 8. Romanos 8, versículo 28. A providência divina e o propósito de Deus em todas as coisas. Quando você ouve as palavras "Deus tem um propósito em tudo", você se sente confortado ou talvez um pouco confuso. Porque, sendo sinceros, nem sempre é fácil enxergar como tudo o que nos acontece pode contribuir para o nosso bem, especialmente naqueles momentos difíceis, quando tudo parece de cabeça para baixo. Mas Romanos 8, 28 nos lembra de uma verdade fundamental. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção a essas palavras. E sabemos. Não é uma suposição, nem algo que apenas esperamos que seja verdade. É uma certeza. E essa segurança não vem do nada, mas da nossa experiência diária com um Deus que é fiel e que nos ama profundamente.
Esse versículo é para aqueles que amam a Deus, aqueles que responderam ao seu amor com fé e obediência. Não se trata de ser perfeito, mas de estar em um relacionamento constante com Deus, confiando nele, amando-o com nossas ações e decisões diárias. A promessa é para aqueles que disseram sim a Deus em seus corações. Você é um deles? Se sim, essa promessa é para você. Significa que mesmo quando tudo parece estar em caos, você pode confiar que Deus está agindo nos bastidores, pegando cada circunstância, cada desafio e usando isso para algo bom em sua vida. Agora, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele não está dizendo que todas as situações são boas em si mesmas. Todos nós já passamos por momentos que são simplesmente difíceis, momentos de perda, dor, incerteza. Mas o que é incrível sobre Deus é que Ele pode redimir até mesmo o que há de mais sombrio. Ele pode pegar os pedaços quebrados da nossa vida e usá-los para algo incrível. É como quando você vê um artesão trabalhando com materiais antigos e desgastados e, de repente, ele cria uma obra-prima. Deus pode fazer o mesmo com nossas vidas, mas isso exige paciência, confiança e a fé de que o plano dele é maior do que podemos ver no momento. O conceito de bem aqui nem sempre é o que entendemos como bem. Da nossa perspectiva humana, o bem pode significar que as coisas saiam como queremos, que tenhamos sucesso ou que evitemos problemas. Mas, da perspectiva de Deus, o bem é muito mais profundo. O maior desejo dele é que sejamos conformados à imagem de Cristo, que cresçamos espiritualmente, que amadureçamos na nossa fé. Às vezes, isso significa passar por provações e desafios, não porque Deus queira que soframos, mas porque Ele sabe que nesses momentos de provação nos tornamos mais dependentes dele, mais fortes na nossa fé, mais parecidos com seu Filho. E tudo isso está inserido no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Um propósito que não é algo improvisado, mas que foi estabelecido antes mesmo de nascermos. Deus tem um plano soberano para cada um de nós. E, embora às vezes não entendamos o que está acontecendo, podemos confiar que Ele está trabalhando para cumprir esse plano. Não estamos aqui por acaso, não estamos navegando sem rumo. Deus tem um propósito para você, e tudo o que você vive, tanto o bom quanto o ruim, está sendo usado para levá-lo a cumprir esse propósito. Isso muda completamente a maneira como enxergamos a vida. Porque se sabemos que Deus tem o controle e que está trabalhando para o nosso bem, podemos enfrentar as dificuldades com uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Essa é a beleza da providência divina. Deus não é um espectador passivo, não está sentado observando sua vida sem fazer nada. Ele está ativo em cada detalhe, até mesmo nas coisas que parecem insignificantes ou que não compreendemos. E essa verdade deve trazer consolo e esperança ao seu coração. Portanto, quando as coisas não saírem como você esperava, lembre-se de que o Deus que criou o universo está envolvido em cada aspecto da sua vida. Ele é soberano sobre todas as circunstâncias, e nada está fora do controle dele. Não há adversidade que possa deter o propósito de Deus para você. Tudo está em suas mãos, e embora nem sempre vejamos o quadro completo, podemos confiar que Ele está agindo em nossa vida, transformando cada situação em algo que nos levará a crescer e a cumprir o seu plano perfeito. Então, continue confiando. Deus está trabalhando, mesmo naquilo que parece mais difícil. Número 9. Isaías 40, versículo 31. A renovação de forças através da espera em Deus. Você já se sentiu como se não pudesse mais continuar? Como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros e lhe faltassem forças para seguir em frente? Deixe-me lhe dizer algo. Deus sabe exatamente como você se sente. E o melhor de tudo, Ele tem uma promessa para você. Em Isaías 40, 31, encontramos estas palavras. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão.
Este versículo é como um bálsamo para a alma cansada, não acha? Deus nos promete renovação, não apenas física, mas também espiritual e emocional. Ele nos dá a capacidade de enfrentar qualquer dificuldade, não com as nossas próprias forças, mas com a força que vem dele. É como se ele nos dissesse: não se preocupe, eu vou te levantar, eu vou te dar o que você precisa para continuar. Esperar em Deus não é como esperar em uma fila interminável. Não é apenas sentar e ver o tempo passar. Esperar em Deus é algo ativo, é confiar que Ele vai intervir no momento perfeito. É manter a fé, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar parado. Porque sabe de uma coisa? Deus nunca está inativo. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o melhor para você. Essa espera, embora às vezes difícil, é uma oportunidade para fortalecer nossa relação com Ele. É um tempo em que aprendemos a depender mais de sua sabedoria, a confiar mais em seu poder. E quanto mais confiamos, mais fortes nos tornamos. É um processo que nos leva a novas alturas, a uma fé mais profunda e a uma relação mais próxima com o nosso Criador. Agora, veja o simbolismo da águia. Que comparação incrível! Deus nos compara às águias que renovam suas forças. Você sabia que as águias não voam como qualquer outra ave? Elas não se desgastam, batendo as asas constantemente. Elas se elevam, deixadas levar pelas correntes de ar. É isso que Deus quer para nós. Que não nos desgastemos com nossas próprias forças, mas que nos deixemos conduzir pelas correntes do seu Espírito. Ele nos eleva, nos dá uma visão diferente, uma perspectiva divina que nos permite enxergar além das dificuldades e das tempestades que enfrentamos. Deus não quer que vivamos presos ao que é terreno, mas que voemos alto, que vejamos a vida da sua perspectiva. E quando o versículo diz que subiremos com asas como águias, ele está dizendo exatamente isso, que seremos capazes de nos elevar acima das nossas circunstâncias. É como se Deus nos dissesse: não fique preso ao que você está vendo agora. Eu tenho uma perspectiva muito maior para você. E quando começamos a ver a vida dessa maneira, nossa visão muda. Nossa esperança é renovada. As tempestades já não nos parecem tão grandes, porque sabemos que Deus nos leva acima delas. Por fim, Isaías nos diz que correremos e não nos cansaremos, que caminharemos e não nos fatigaremos. E isso é fundamental, porque às vezes nossa vida parece uma corrida interminável, outras vezes é uma caminhada lenta, mas constante. Seja qual for o caso, Deus nos promete força. Força para os momentos de crise, quando precisamos correr e não parar. Mas também força para os dias comuns, aqueles dias de rotina em que precisamos de perseverança. Deus está lá, nos fornecendo tudo o que precisamos para cada fase da vida. Esperar em Deus nunca é em vão. Enquanto esperamos, Ele renova nossas forças, nos eleva acima das circunstâncias e nos dá a capacidade de continuar sem desanimar. Então, se hoje você se sente cansado ou desanimado, lembre-se desta promessa. Deus está com você e lhe dará novas forças para enfrentar qualquer coisa que vier. Apenas espere nele, confie em seu plano, e você verá como ele o renova dia após dia. Número 10, Salmos 27, versículo 14. Esperança ativa e força na espera pelo Senhor. Esperar. Essa palavra que muitas vezes nos causa tanto conflito, não é? Todos sabemos o quanto é difícil estar em uma situação de incerteza ou desafio. Queremos respostas, queremos ação, mas Deus nos chama a esperar. E aqui está o incrível: essa espera não é passiva. Não se trata de ficar sentado sem fazer nada. Não, Deus nos chama a uma esperança ativa, uma espera cheia de fé e confiança. O Salmo 27, 14 deixa isso claro. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Veja como o versículo não apenas diz espera, mas também anima-te. Deus sabe que esperar não é fácil, que exige força, e por isso Ele nos encoraja a fortalecer o coração enquanto esperamos.
A espera em Deus não é estar de braços cruzados, é estar firme, confiando que o tempo dele é perfeito. Confiar que Deus tem o controle é essencial nessa espera. Não é fácil, porque muitas vezes nos encontramos no meio de situações que não compreendemos. Mas Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. E aqui está a chave. A paz de que precisamos não vem de entender tudo o que está acontecendo, mas de confiar que Deus tem tudo sob controle. É como entrar em um avião. Você não vê o piloto, não sabe o que ele está fazendo, mas confia que ele o levará ao destino. Assim é com Deus. Mesmo sem vermos todos os detalhes, sabemos que Ele está guiando tudo com sua sabedoria e bondade. E quando entendemos isso, podemos respirar fundo, descansar, porque sabemos que tudo o que acontece está dentro do plano perfeito de Deus. Agora, não nos enganemos, esperar requer esforço. Não é apenas uma questão de cruzar os braços, é como correr uma maratona. Requer perseverança. No início, os primeiros quilômetros podem parecer fáceis, mas chega um momento em que cada passo dói, em que você quer parar. E é aí que entra a diferença. Deus nos dá a força necessária para continuar. Ele não remove a corrida, mas nos dá o ânimo para seguir em frente. Assim, quando você sentir que não pode mais, lembre-se de que Deus está com você, renovando suas forças e dando o encorajamento necessário. E essa força não vem de nós mesmos, vem do relacionamento que temos com Ele, da confiança no seu poder. A perseverança é fundamental aqui. É interessante como o Salmo repete 2 vezes a palavra espera. Isso nos diz algo. Nos ensina que esperar em Deus não é um evento isolado, algo que fazemos uma vez e pronto. É um estado constante, uma atitude de vida. É lembrar todos os dias que Deus tem o controle, que cada passo é guiado por seu amor e sabedoria. É levantar-se todas as manhãs e decidir confiar nele, mesmo quando não vemos mudanças imediatas. E isso requer uma fé profunda, uma confiança alimentada diariamente ao lembrarmos quem Deus é e como Ele tem sido fiel no passado. E é aqui que a espera se transforma em uma oportunidade de crescimento. Enquanto esperamos, Deus está trabalhando em nós. Ele nos ensina a depender mais dele, a ser mais pacientes, a ver as coisas de sua perspectiva. Ele nos prepara, nos fortalece por dentro. E se permitirmos, a espera não será apenas um tempo de incerteza, mas um tempo de transformação. Porque Deus nunca para de agir e muitas vezes usa esses momentos de espera para moldar nosso caráter, refinar nossa fé e nos dar uma visão mais clara do que realmente importa. Essa verdade é especialmente relevante em tempos de incerteza. Quando as coisas não saem como esperamos, quando tudo parece desmoronar, é aí que mais precisamos nos lembrar de que Deus está no controle. A espera não é simplesmente uma pausa em nossas vidas, não é apenas um intervalo até que algo melhor aconteça. É um processo de transformação. É um tempo em que Deus nos prepara para o que está por vir, nos fortalece para enfrentar o que ainda não vemos. E isso muda nossa perspectiva. A espera deixa de ser apenas suportar o tempo até que algo aconteça e passa a ser crescer, confiar e nos preparar para as bênçãos que Deus tem reservado. No final, a espera em Deus nos oferece algo que o mundo não pode dar: paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que vem do conhecimento de que Deus é fiel e que suas promessas são seguras. Então, se você está em um tempo de espera, se sente que as respostas não chegam, não perca a esperança. Deus está com você, e enquanto você espera, Ele está renovando suas forças, preparando você para o que está por vir. Mantenha sua confiança plena nele, porque o plano dele é perfeito e no tempo certo você verá as bênçãos que Ele preparou para você. Número 11. Gálatas 6, versículo 9. A promessa da colheita futura. Perseverança em fazer o bem. Às vezes nos sentimos cansados, não é verdade?
Fazer o bem dia após dia pode se tornar exaustivo, especialmente quando parece que não há resultados imediatos. Nos esforçamos, damos o nosso melhor, e mesmo assim parece que nada muda. Já passou por isso? Aquela sensação de que todos os seus esforços, todas as suas boas ações, não estão causando impacto algum. Mas sabe de uma coisa? Em Gálatas 6:9, Deus nos dá uma promessa poderosa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Há uma colheita por vir e ela está garantida para aqueles que não desistem. O problema é que vivemos em uma cultura de resultados rápidos, onde esperamos ver o fruto do nosso esforço imediatamente. Mas o tempo de Deus não é o nosso, e isso é difícil de aceitar, não é? Porque queremos ver que nossas ações fazem diferença. Queremos essa confirmação imediata. A promessa de Deus é clara. No tempo dele, veremos os frutos do nosso esforço. E perceba algo importante. Não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Deus é como o melhor dos agricultores. Ele sabe exatamente qual é o momento perfeito para que a semente que plantamos cresça e dê frutos. Mas assim como todo bom agricultor, ele também sabe que a colheita não é imediata. Primeiro vem o trabalho árduo, a paciência, o cuidado constante. E às vezes é isso que mais custa, não é? Porque você não vê os resultados enquanto está no meio do processo. Aquilo que plantamos hoje, talvez não vejamos crescer amanhã, mas isso não significa que não esteja germinando sob a superfície. Fazer o bem nem sempre se traduz em grandes ações heróicas. Pelo contrário, muitas vezes são as pequenas coisas, os pequenos gestos de bondade que realmente têm um impacto duradouro. Pode ser uma palavra de encorajamento para alguém que precisa, uma ajuda simples quando ninguém mais está disposto a ajudar. E talvez você pense que esses gestos não importam, que são pequenos demais. Mas deixe-me dizer algo. Deus vê cada um desses atos. Para ele, cada ato de bondade é como uma peça crucial de um quebra-cabeça muito maior. Mesmo que você não veja o quadro completo agora, cada pequena peça que você coloca é fundamental para que essa obra de arte divina seja concluída. Perseverar não é fácil, eu sei. Todos nós já sentimos aquela tentação de desistir, de dizer, eu não aguento mais. Mas a perseverança é o que nos leva à promessa. É o que nos mantém firmes no caminho, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E é no meio dessas dificuldades que nossa fé se fortalece. Deus não apenas nos pede para perseverar pelo bem dos outros, mas também porque Ele sabe que, durante o processo, nós também crescemos. Cada obstáculo que superamos, cada vez que decidimos continuar fazendo o bem apesar do cansaço, nos aproxima da pessoa que Deus quer que sejamos. Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? Muito simples. Continue fazendo o bem, não importa as circunstâncias. Continue demonstrando bondade, generosidade e amor, mesmo que ninguém veja. Porque, mesmo que pareça que seus atos passam despercebidos, Deus está vendo, e Ele é quem lhe dará a recompensa. E eu sei que às vezes pode ser difícil manter a motivação, especialmente quando o mundo ao seu redor parece seguir na direção contrária. Mas é precisamente nesses momentos que você mais precisa lembrar da promessa da colheita futura. Deus está dizendo que, se você não desfalecer, verá o fruto de tudo o que plantou. Por fim, precisamos mudar nossa perspectiva sobre o tempo. Enquanto buscamos resultados rápidos, Deus está trabalhando no tempo certo. E embora nem sempre entendamos por que as coisas demoram tanto, podemos confiar que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Cada ação que realizamos em obediência e amor faz parte de algo muito maior, algo que Deus está construindo em seu plano perfeito. Então, não desanime. Continue firme. Cada passo que você dá, cada boa obra que realiza, está contribuindo para essa colheita futura que Deus já prometeu. Número 12. Lamentações 3, versículo 25. A bondade de Deus para aqueles que esperam nele. Deixe-me te dizer uma coisa. Esperar em Deus não é fácil, não é verdade? Vivemos em um mundo que constantemente nos pressiona a agir,
a ter resultados imediatos, a buscar soluções rápidas. Mas Lamentações 3:25 nos convida a uma forma de viver completamente diferente. Diz: bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Perceba isso. Bom é o Senhor para os que nele esperam. Deus não se esquece daqueles que decidem esperar nele, e isso é algo que precisamos ter presente, especialmente quando as coisas não parecem sair como esperávamos. A espera não é passiva, é uma demonstração ativa de fé e esperança. A cada dia que você decide confiar em Deus, apesar das circunstâncias, você está declarando com sua vida que acredita no plano e no tempo dele. Às vezes, é difícil perceber isso porque, no momento, as coisas não fazem sentido. Mas, mesmo que não pareça, Deus continua fiel. A fidelidade dele não depende do que você vê ou sente agora. Deus continua agindo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Esperar nele é dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas confio que tu sabes. E aqui está o ponto-chave. Não apenas esperamos, mas também buscamos a Deus. Essa busca é fundamental. Não podemos esperar em Deus se não estamos em relacionamento com Ele. É nesses momentos de busca, quando entregamos nossas preocupações, quando pedimos direção, que realmente experimentamos Sua presença de maneira mais profunda. Deus não se esconde de nós. Ele se alegra quando o buscamos de todo o coração. Enquanto você espera, não se desconecte de Deus. Busque-o em oração, na sua palavra, na adoração, e verá como sua paz te sustenta. Agora pense na espera em silêncio. Este é um conceito que nos desafia porque estamos cercados de ruído. A vida é barulhenta, sempre há algo que nos empurra a fazer mais, a nos preocupar com o que vem. Mas esperar em silêncio não é o mesmo que estar inativo. É um ato de confiança. É dizer a Deus: confio tanto em ti que não preciso correr de um lado para o outro buscando respostas. É um descanso, uma quietude que permite repousar na soberania dele. É uma espera marcada pela tranquilidade, sabendo que o tempo dele é perfeito. E aqui está a promessa: a salvação do Senhor. Quando falamos de salvação, às vezes pensamos apenas em termos espirituais, mas na Bíblia, a salvação de Deus é muito mais ampla. É redenção, sim, mas também é libertação em todas as áreas da sua vida. Deus não se preocupa apenas com a sua alma, mas com tudo o que te afeta. A salvação dele traz restauração, paz e a segurança de que ele está agindo para o seu bem. Nos momentos de dificuldade, quando tudo parece escurecer, é fácil duvidar da bondade de Deus. Mas é justamente nesses momentos que precisamos nos lembrar de que Deus é bom. A bondade dele não muda com as circunstâncias. Esperar nele e buscá-lo no meio das adversidades não apenas nos sustenta, mas nos transforma. Leva-nos a deixar de lado nossas preocupações para experimentar a paz que só Ele pode dar. Aquela paz que excede todo o entendimento, que te permite caminhar no meio da tempestade, sabendo que você não está sozinho. A espera, embora difícil, é uma oportunidade incrível de crescimento espiritual. Na espera, nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Aprendemos a confiar no plano dele, mesmo quando não conseguimos ver o final do caminho. E enquanto esperamos, Deus nos dá a sua paz, aquela paz que vem de saber que ele tem o controle, que o plano dele é perfeito e que o tempo dele é sempre o melhor. Então, se hoje você está em um tempo de espera, quero te encorajar. Esperar em Deus nunca é em vão. Confie na bondade dele. Busque-o ativamente mesmo em meio à incerteza. Descanse na soberania dele e lembre-se de que a salvação do Senhor sempre chega no momento perfeito. Número 13, Salmos 46, versículo 10. Encontrando paz na soberania de Deus. Imagine um momento na sua vida em que tudo parece estar fora de controle. As preocupações te sobrecarregam, as situações não melhoram e você se sente preso no meio de um caos imparável.
Então você ouve as palavras do Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que convite poderoso! É como se o próprio Deus dissesse: pare, não continue correndo, não continue se preocupando. Apenas pare e escute, reconheça que eu estou aqui, no controle. Esse chamado à quietude não é apenas para que façamos uma pausa física, mas para que encontremos calma no espírito e na mente. Ele nos convida a deixar de lado as ansiedades e interromper a corrida constante que carregamos dentro de nós. Quando reservamos um momento para ficarmos quietos, percebemos algo essencial: Deus está no controle. Muitas vezes, achamos que devemos resolver tudo sozinhos, que a solução depende da nossa força, inteligência ou habilidade. Mas este versículo nos lembra que Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Quando alinhamos nossa alma com essa verdade, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. É como se as tempestades internas se acalmassem ao reconhecermos que, embora não tenhamos o controle, Deus tem. Conhecer a Deus, realmente conhecê-lo, vai além de saber quem Ele é na teoria. Não se trata apenas de um conhecimento intelectual, é uma experiência transformadora. É saber que Ele é fiel, que seu amor é constante e que seu poder é inabalável. Quando alcançamos esse tipo de relacionamento com Deus, quando o conhecemos de verdade, nossa confiança nele se torna algo firme, algo que não se abala diante das dificuldades. Esse conhecimento nos dá segurança, uma segurança que nenhuma circunstância externa pode tirar. E veja o que Deus diz a seguir no Salmo: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O alcance do reino de Deus não tem limites. Seu propósito transcende fronteiras e tempos, e nós, como seus filhos, somos parte desse plano global. Somos chamados não apenas a conhecer a Deus intimamente, mas também a viver de uma forma que o exalte diante dos outros. Viver refletindo seu amor, sua justiça e sua misericórdia. Porque quando vivemos assim, glorificamos a Deus e ajudamos os outros a verem sua grandeza. E essa esperança transcende qualquer circunstância. Não importa o quão desafiadores sejam os tempos que enfrentamos, a soberania de Deus nunca muda. Ele continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Tudo o que Ele nos pede é que confiemos nele, que nos aproximemos dele e reconheçamos que está agindo para o nosso bem. Ter essa certeza, essa confiança em seu plano, nos dá força para enfrentar qualquer situação com fé inabalável. Mas aqui está a chave. Precisamos criar espaço em nossas vidas para essa quietude. Precisamos parar e reconhecer a presença de Deus. Não podemos viver sempre na agitação, sempre no barulho, esperando ouvir sua voz. Precisamos de momentos conscientes de quietude, de calma, onde possamos sintonizar nosso coração com o dele. É nesses momentos que sua paz nos preenche, que sua presença se torna tangível e que seu plano se revela. Quando você vive dessa maneira, confiando que Deus está no controle e que seu propósito é perfeito, tudo muda. Você não enfrenta mais a vida com medo ou desespero, mas com uma confiança plena de que Deus sabe o que está fazendo. E quando você confia no plano dele, encontra força para continuar, paz para descansar no meio da tempestade e esperança de que no final, tudo se encaixará no propósito divino. Então hoje, crie um espaço para essa quietude. Deixe de lado as preocupações por um momento e reconheça que Deus está com você, que Ele é Deus e que nada está fora do controle dele. Número 14. Gálatas 4, versículo 4. A encarnação de Cristo como manifestação do plano perfeito de Deus. Preste atenção nisso. Quando falamos sobre a encarnação de Cristo, não estamos falando de um evento isolado, mas de um momento perfeitamente orquestrado por Deus. Em Gálatas 4, versículo 4, lemos: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Não foi por acaso, não foi um acidente na história.
Jesus veio ao mundo no momento exato, no tempo preciso, que Deus havia determinado antes mesmo da criação. Imagine a perfeição desse plano. Todas as circunstâncias, históricas, culturais e espirituais, se alinharam de uma forma que somente Deus poderia projetar. Isso é uma demonstração clara de sua sabedoria e soberania sobre tudo o que acontece. E o mais impressionante é que tudo isso não aconteceu apenas para cumprir um calendário divino, mas por amor. A encarnação é a manifestação mais poderosa do amor de Deus pela humanidade. Jesus, o Filho eterno de Deus, existia desde sempre, mas naquele momento preciso, ele veio ao mundo. Para quê? Para nos reconciliar com Deus, para restaurar nosso relacionamento com Ele. Isso é o que torna esse evento tão especial. Não foi apenas um ato histórico, foi o momento em que Deus estendeu sua mão de graça para nós de uma forma tangível. E nessa missão, tudo estava focado em nos salvar, em nos trazer de volta a um relacionamento correto com o nosso Criador. Agora veja como isso aconteceu. Jesus não veio como um ser celestial inatingível. Não, ele nasceu de uma mulher, assim como eu e você. Isso significa que o próprio Deus se identificou completamente com a nossa humanidade. Jesus experimentou a vida como nós. Ele sofreu, teve fome, cansou-se, riu e chorou. E isso, longe de diminuir sua divindade, é o que o torna nosso Salvador perfeito. Porque ele não veio apenas como Deus à terra, mas tomou a nossa natureza para nos redimir desde dentro. Ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento e se tornou o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Quando enfrentamos dificuldades, podemos ir até Ele com a certeza de que Ele nos entende, porque passou pelas mesmas coisas que nós. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Jesus nasceu sob a lei. Isso significa que, embora fosse o Filho de Deus, ele se submeteu completamente à lei de Moisés. E por que isso? Não foi apenas para cumpri-la perfeitamente, mas para nos libertar dela. Porque nós, em nossa natureza humana, nunca conseguiríamos cumprir a lei por nós mesmos. Jesus fez isso por nós, e isso o torna nosso mediador, o único capaz de interceder diante de Deus em nosso favor. Sua obediência perfeita à lei foi uma demonstração do amor supremo de Deus. De uma perspectiva teológica, isso é profundamente transformador. Deus revelou sua soberania e fidelidade de forma tão clara na encarnação de Cristo. É a manifestação mais pura de seu amor por nós. Jesus não foi apenas um mestre ou um profeta. Ele foi o próprio Deus tomando a nossa humanidade para nos redimir. Ele é nosso sumo sacerdote e redentor. Em sua morte e ressurreição, ele nos libertou da escravidão da lei e agora vivemos sob a graça. Então, como aplicamos isso às nossas vidas? Primeiro, podemos confiar plenamente que Deus tem o controle das nossas vidas, assim como ele teve na história. O mesmo Deus que enviou Jesus no tempo perfeito é o mesmo que guia sua vida hoje. Também podemos nos aproximar de Jesus com confiança, sabendo que ele entende nossas lutas porque ele as viveu. E essa confiança deve nos levar a viver com gratidão, a obedecê-lo com amor, sabendo que não estamos mais sob a condenação da lei, mas desfrutando da liberdade que ele nos deu. Lembre-se de que tudo isso também cumpre as profecias do Antigo Testamento. Desde Gênesis, quando foi falado sobre a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, tudo aponta para Jesus. Isso fortalece nossa fé. Mostra-nos que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando parece que demoram a se realizar. E finalmente quero que pense nisso. Nosso tempo é limitado, mas o de Deus é perfeito. Nós vemos o presente, o imediato, mas Deus vê a eternidade. Às vezes, ficamos impacientes, queremos que as coisas aconteçam agora, mas a encarnação de Cristo nos ensina a confiar no tempo perfeito de Deus. Quando aprendemos a alinhar nossas expectativas com seu plano divino, encontramos paz. Porque, embora nem sempre entendamos o que está acontecendo, podemos ter a certeza de que Deus está orquestrando cada detalhe para o nosso bem. Então,
Confie no plano dele. Jesus veio no momento exato, e esse mesmo Deus está trabalhando na sua vida neste exato momento. Número 15, Marcos 1, versículo 15. O chamado de Jesus para uma nova era. Veja só, quando Jesus inicia o seu ministério, a primeira coisa que ele anuncia é algo crucial. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Não é apenas uma frase para chamar a atenção, é o início de uma nova era, o cumprimento de um plano divino anunciado pelos profetas durante séculos. Tudo o que a humanidade esperava, a redenção e a restauração de todas as coisas, começava a se realizar naquele momento. Jesus não estava apenas proclamando uma mensagem, ele estava anunciando uma mudança de época. O reino de Deus, o seu domínio e presença ativa, estava agora entre nós. E esse reino não é algo abstrato, é a intervenção de Deus na história, o seu poder entrando em nossas vidas de uma forma que transforma tudo. Jesus falava de um reino que restaura, que redime, que traz justiça e paz. Um reino que nos chama a deixar para trás as velhas formas de viver e nos convida a participar de algo muito maior, algo eterno. Cada ensinamento de Jesus, cada milagre que ele realizou, era uma demonstração desse reino em ação. Não era um reino distante, mas um que já estava presente, um reino que continua a operar até hoje. Mas com essa proclamação vem um chamado: arrependei-vos. E é aqui que as coisas se tornam pessoais. Esse arrependimento não é algo superficial. Jesus nos chama para uma transformação radical. Não se trata de um remorso passageiro, mas de mudar completamente a direção de nossas vidas. É uma mudança de mente, de coração e principalmente de propósito. Significa reconhecer que precisamos de Deus, que não podemos continuar confiando em nossos próprios caminhos, porque esses caminhos nos afastam da sua vontade. O arrependimento é essencialmente dizer: Deus, quero viver de acordo com o teu propósito e não com o meu. E depois desse chamado ao arrependimento, Jesus nos convida a crer. Mas não é qualquer tipo de crença. É uma fé ativa no Evangelho, nas boas novas de sua obra redentora. Não é apenas um consentimento intelectual, é uma confiança que transforma tudo. Crer no Evangelho é aceitar que a morte e ressurreição de Jesus nos libertaram do poder do pecado, que o seu sacrifício mudou tudo. É uma fé que transforma, que nos chama a viver de forma diferente, refletindo o amor e a justiça de Deus em cada decisão, em cada ação do dia a dia. Se realmente ouvirmos o que Jesus está dizendo, perceberemos a urgência dessa mensagem. O tempo está cumprido. Não é algo para amanhã, é para hoje. O reino de Deus não está em um futuro distante. Ele já está aqui, presente e em movimento. A resposta que Jesus nos pede é integral. Não apenas crer no que ele fez, mas alinhar toda a nossa vida ao seu reino. Viver sob o seu senhorio significa transformar nossas vidas, confiar em sua obra e ser parte ativa do seu plano redentor no mundo. É reconhecer que o tempo perfeito de Deus chegou e que somos chamados a fazer parte desse grande movimento de redenção. Pense nisso. Não é apenas uma mensagem que os discípulos ouviram há 2000 anos. Hoje, esse convite continua válido. Jesus continua nos chamando para fazer parte do seu reino, para viver vidas transformadas. Hoje, somos chamados a nos arrepender, a crer no Evangelho e a viver com a certeza de que o reino de Deus está presente e ativo. É um convite para viver com esperança, para ser um reflexo do amor e da justiça de Deus neste mundo. E como isso se aplica à sua vida? Primeiro, é um convite para deixar para trás qualquer coisa que esteja te afastando de Deus. É um chamado para uma fé viva, uma fé que não apenas acredita na teoria, mas que age, que transforma tudo o que você faz. Também é um convite para confiar.
O reino de Deus está em movimento e quando vivemos alinhados com esse reino, participamos da sua obra. Não importa as circunstâncias que você esteja enfrentando, Deus está no controle. O seu reino não apenas veio, mas continua avançando, e você faz parte dessa missão redentora. Então, da próxima vez que pensar neste versículo, lembre-se de que ele não é apenas uma frase histórica. É um convite pessoal. O reino de Deus está aqui. Arrependa-se, creia no Evangelho e viva sabendo que o tempo de Deus se cumpriu. Ao chegar ao final deste percurso, espero que cada um de nós tenha refletido sobre a importância de confiar no tempo perfeito de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos como Deus age no momento exato. E embora às vezes seja difícil esperar, o seu tempo é sempre o melhor. Em nossas vidas, precisamos aprender a deixar de lado nossas ansiedades e descansar na certeza de que Deus tem o controle de cada circunstância, seja grande ou pequena. A espera não é passiva, é uma oportunidade para crescer em nosso relacionamento com Deus, para buscá-lo com mais profundidade e para desenvolver paciência, esperança e fé. Mesmo que os resultados não sejam imediatos, podemos confiar que Deus está trabalhando em nós e ao nosso redor. Tudo o que Ele faz tem um propósito, e cada dia de espera nos aproxima mais desse propósito divino. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvir sobre o tempo perfeito de Deus. Além disso, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para que juntos possamos continuar aprendendo e crescendo em nossa fé. Que Deus te abençoe abundantemente enquanto você caminha no tempo perfeito dele. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.